Olá, muito boa tarde. Estamos de volta ao vivo no Show da Tarde. Muito obrigado a você que nos recebe na sua casa, sempre de segunda a sexta-feira, das 12 às 2. Obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Agora eu vou fazer uma entrevista com o Padre Fabrício. Muito boa tarde, Padre Fabrício. Boa Seja tarde, bem-vindo. sargento. Tudo bem? Melhor impossível. Eu faço a abertura do meu programa uma pergunta provocante. Quem é o Padre Fabrício? Como eu sempre brinco, sou criado para serviços leves, né? Eu sou Padre Fabrício, da Igreja Católica Apostólica Brasileira, né, que é uma descendência da Igreja Romana. Sou natural aqui de São José, sou o primeiro padre da Igreja Católica Brasileira aqui no estado. Muito bem. Então eu gostaria de fazer umas perguntinhas. Como surgiu a Igreja Católica Apostólica Brasileira, padre? Ela surgiu em 1945, né, durante aquela transição do Concílio Vaticano II, onde Dom Carlos Duarte Costa, que era bispo de Botucatu, no interior de São Paulo, foi um dos convocados a fazer parte dessa reunião de reforma da Igreja Católica Romana. E diante de algumas imposições de Roma na época, uma delas o celibato, os casamentos de segunda união, ele sempre foi contra. E também sempre foi contra quando, uma época, a igreja era a favor do nazismo, acompanhava o nazismo. Então ele batia muito de frente, tanto é que hoje estão surgindo documentos que revelavam que Dom Carlos Duarte Costa batia já de frente com a igreja romana. Então, com isso, ele decidiu fazer uma ruptura de Roma. E aí fundou em 1945, em setembro de 45, fundou juridicamente a Igreja Católica Brasileira. Ela surgiu especificamente em qual estado brasileiro? Em São Paulo. São Em Paulo. São Paulo. E aí de lá começou a propagar por todo o país e hoje está presente no mundo inteiro. E hoje no Brasil, o senhor falou que está no mundo inteiro, no Brasil, logicamente, todos os estados têm a igreja. Todos os estados. Aqui em Santa Catarina nós somos divididos em duas dioceses. A diocese de Lages e a diocese de Florianópolis, de Joinville, perdão, que corresponde desde a divisa do Paraná, Lagaruva, até Passo de Torres, no Rio Grande do Sul, que corresponde todo o território da diocese de Joinville, que é administrada por Dom André Luiz Brandolfi, que é o nosso bispo diocesano. E a região de Lages, aqui de Lages adiante até o final do estado, a divisa, com o padre Juliano Pires, que é o administrador diocesano. Qual a diferença hoje, especificamente, basicamente, da católica brasileira para a católica romana? Todo mundo pergunta isso. E é engraçado que, quando a gente conta essas diferenças, muitas pessoas aceitam, porque elas dizem, a igreja romana deve fazer isso também. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que nós temos que respeitar todas as partes. A igreja romana sabe por onde caminhar, a igreja brasileira sabe por onde caminhar. E as diferenças é a seguinte, nós não temos o Papa. Respeitamos o primado de Pedro. Eu, Padre Fabrício, tenho um amor incondicional pelo Papa Francisco, né, por sua história, não só pelo Francisco, por todos os papas também. E respeito também, como a gente estava falando em off, falta o senso da gratidão. E eu sou muito, muito grato à Igreja Romana. E a diferença é que nós não temos o Papa, a Igreja é completamente governada por um colegiado de bispos, né, cujo presidente hoje é Dom Josivaldo, que fica na sede da igreja no Rio de Janeiro, e temos toda uma estrutura de governo. Então essa é a única diferença. E a outra diferença muito importante, que é onde a gente entra num ponto muito, muito delicado. O celibato na igreja brasileira, ele é opcional. Se o padre quiser casar, construir uma família, ele pode, tanto o padre quanto o bispo. Correto. O senhor é casado, solteiro? Não, sou solteiro e feliz. Por opção. Por opção e decisão. Não pretende manter o celibato? Pretendo manter o celibato. Muito bem. Hoje no Brasil, quem são os líderes no Brasil hoje, da igreja brasileira? Como eu falei, Dom Josivaldo, que é o nosso bispo presidente, primaz do Brasil, então ele não só governa a igreja no Brasil, como governa a igreja no mundo inteiro. E junto com ele tem todo um colegiado. A questão do Dom Manuel, que é o chanceler, tem o secretário, secretaria pastoral, secretaria de missão, né? E no nosso nível diocesano, o Dom André Brandolfi. Então o Brasil hoje é o líder mundial da igreja brasileira. Lógico, tem que ser, né? Que a igreja brasileira surgiu aqui, sim. Né? Também pode ser algum bispo de fora, dependendo, porque de 4 em 4 anos a igreja se reúne com todos os bispos do mundo inteiro para o Concílio Nacional.
né, onde é eleito uma nova presidência, onde é eleito novos bispos, onde é levado pautas da igreja, né, de resoluções de problemas e definições. O concílio serve para isso. Como é a formação da Igreja Católica Apostólica Brasileira? Ela hoje acompanha um curso teológico oferecido pela igreja, né? Mas se o jovem já fez, por exemplo, todo o seminário fora, que tem muitos que vêm da igreja romana, né? Não é porque o pessoal diz assim, ele saiu da igreja romana, foi para a igreja brasileira porque não deu certo. Não, é porque ele decidiu, né? Por exemplo, eu era da igreja romana até 2015. Eu saí por questões pessoais de cunho moral que acontecia dentro da igreja que eu não era a favor. Então, se na igreja romana, por exemplo, é o que eu sempre falo, eles diziam, você não tem perfil para ser padre. Poxa, meu desejo é ser padre. Então, se você não entra naquele perfil, você é eliminado. Então, como eu não tinha um perfil para ser padre, eu fiquei 2 anos fora, fiz uma banda sertaneja, porque além de padre eu sou músico, fazia shows em todo o estado do Rio Grande do Sul, e um bispo romano me encaminhou para a igreja brasileira. Ele falou o seguinte, olha meu filho, aonde Deus te plantar, que você dê flores. E aí me encaminhou. Claro, eu não caí de paraquedas. Eu estudei, rezei, analisei e vi que realmente estava num campo verdadeiro, né? Porque existem muitas igrejinhas que são fundadas no fundo de quintal que não tem uma sucessão apostólica. A igreja brasileira tem uma sucessão apostólica. Então ela é uma igreja legítima. E foi onde eu fiz a decisão de poder ingressar. Muito bem. Ao inverso, o senhor saiu da romana para a brasileira. Ao inverso da brasileira para a romana? Isso pode haver, isso depende de algum processo canônico, se existe. Porque a igreja romana, ela tem algumas ressalvas com a igreja brasileira, por exemplo. Eles dizem que os sacramentos da igreja brasileira são válidos, porém ilícitos, porque alguns, devido à sua ignorância, suspeitam da intenção do padre fazer aquele sacramento. Por exemplo, se eu, padre Fabrício, que sou da igreja brasileira, vou fazer um batizado, eu não estou fazendo o batizado com um desejo no churrasco que vai ter depois. Não, há uma intenção, há uma verdadeira intenção para fazer aquele sacramento. Então, esse é o pós e contra. Já aconteceu, eu até agora consegui me recordar, já aconteceu de um caso em São Paulo, de Dom Salomão Ferraz, que foi ordenado na igreja brasileira, recebeu diaconato, presbiterado e foi bispo, era casado, e pediu na época para o Papa João XXIII o reingresso à igreja de Roma. E ele conseguiu, tanto é que ele faleceu como bispo auxiliar de São Paulo. Casado? Casado, com 7 filhos. Maravilha. E os sacramentos da brasileira são iguais aos da romana? Todos iguais. Sacramento do batismo, sacramento da ordem, do matrimônio, todos os sacramentos são iguais da igreja romana, porque nós seguimos o catolicismo, nós seguimos a palavra de Deus, né? Não é por conta do título que é romano brasileiro, que tem as suas diferenças, tem algumas diferenças teológicas, mas os sacramentos principais, primordiais, são todos iguais. O senhor atua hoje em São José? Eu estava atuando em Joinville, na Paróquia Sagrada Família. Comecei em Araquari, em Joinville, e recebi o convite do bispo para iniciar um projeto e um trabalho aqui em São José, que já teve a Igreja Católica Brasileira no bairro Los Angeles. Qual o trabalho que o senhor está desenvolvendo hoje de relevância na sua região, na sua paróquia? Ontem, né, nós fizemos o lançamento do projeto Fraternidade de Vizinhos, que eu resolvi abraçar, que a minha mãe, né, a Jandira Amara, que eu quero já mandar um grande beijo para ela, se é que ela está vendo, se não tiver eu rogo uma praga depois. Então, ela fez o projeto Fraternidade de Vizinhos e o Abusadamente Mulher, que eu conheço a Jana. É minha mãe. Sua mãe? É a minha mãe. Eu entrevistei ela aqui. Isso. A Jana? Então, isso. Sua mãe? Eu entrevistei ela aqui no programa. Fala que eu mandei um abraço para ela, claro. O Sargento Pérez. Sargento Pérez te mandou um beijo, dona Jandira. Né? Maravilha! Então eu resolvi abraçar esse projeto, né? Quero estender ele para todo o Brasil através da Igreja Católica Brasileira também, que não tem esse tipo de projeto, né? Para o cuidado não só com as mulheres vítimas de violência, quanto homens, famílias, porque nós filhos também sofremos com isso, né? E o meu maior desejo, e eu já coloquei nas mãos de Deus, já estou trabalhando para isso,
né? Um grande amigo meu de Biguaçu, o Alisson Hertal, que é da banda Rastafole, que já quero mandar um grande beijo para ele. Nós estamos aí tentando arrumar um terreno para construir um local onde todas as religiões possam se encontrar, porque eu, como padre, eu não posso construir muros, eu tenho que construir pontes. E a Igreja Santa Cecília, padroeira dos músicos, uma igreja para os músicos, e junto disso um trabalho de acolhida com moradores de rua, pessoas abandonadas, o mesmo trabalho que o meu amado e querido Padre Maneca faz na Orionópolis, Muito bom. que eu carrego os vestígios de Maneca na minha vida. Né? Maravilha. Padre Fabrício, a entrevista está muito boa, só que o nosso tempo já está chegando ao final. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço. Muito bom mesmo. Dê um abraço lá na sua mãe e foi um prazer conhecê-lo. Aqui o filho dela não sabia, que mundo pequeno, né? Que mundo pequeno. Muito obrigado de coração. Muito bem. O Show da Tarde vai fazer um pequeno intervalo, volta na sequência com mais uma entrevista. Não saia daí. Obrigado a você que nos acompanha.